Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Como é que tá, Jailson? Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem, Jailton? Veja se vocês estão me escutando bem. Boa noite, minha irmã Maria do Carmo. Estão me ouvindo bem? Ok, ok, graças a Deus. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Hoje vamos iniciar, né, essa nova tarefa aí. Estávamos estudando aí nos domingos evangelhos, né, o meu culto do evangelho no lar. E achamos por necessidade, pela família estar voltando amanhã, aí vamos ficar no CRAN, né, sozinho, aí junto com a família. E aí achamos por interesse, né, principalmente para todos nós estudarmos essa obra muito interessante de Emmanuel, né, Pensamento e Vida, onde a gente está vendo a possibilidade, né, de extrair o que for de melhor dele e colocarmos em prática, né? E aí hoje a gente vai fazer a leitura da introdução, tá certo? Que é Pensamento e Vida. Emmanuel vai dizer o porquê, né, desta obra, né? E aí a gente vai analisar ponto a ponto o seu comentário, né? Hoje vai ser o comentário sobre justamente essa obra que ele nos traz sobre o pensamento e vida, né? Espero que vocês estejam em paz, com saúde, né? Com a família também em paz, com saúde, desejando que a espiritualidade amiga possa o mais breve possível, né? Fazer com que essa nova vacina que a Fiocruz está fazendo essa parceria, né, possa o mais breve possível estar disponível para todos nós, principalmente a classe pobre, né, mais desprovida do que nós, que infelizmente não tem a condição financeira de comprar, né? E a gente acredita muito que tudo isso vai ocorrer tudo certinho, direitinho. Agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. Espero que esse estudo, com a nossa pequenez de entendimento, com muita humildade, possamos concluir e compreender, acima de tudo. Aprender com Emmanuel, né? E estamos aqui olhando o horário direitinho, para que a gente possa começar, né? E acredita aí até 10h50 ou antes. Como é uma introdução do livro, a gente talvez seja mais breve, mas a partir do próximo sábado, que é sábado que a gente vai iniciar os primeiros capítulos do livro, tá certo? Bem, são 22 horas, boa noite a vocês, boa noite aos que irão chegar, tá certo? Queremos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de poder estudar mais uma obra de André Luiz, de Emmanuel, né? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Até então eu não tinha uma empatia pelas obras de Emmanuel, né? Eu não tinha uma ideia, né, do que era Emmanuel na representatividade para todos nós no movimento espírita, né? Até porque Emmanuel ele é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, com o tema o egoísmo, né? Ou seja, Emmanuel fez parte da falange de espíritos abnegado do Cristo, né? E ficou, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, bem-vindo, Wilton, né? Depois de uma live, está por aqui, Deus o abençoe. E aí, como é que eu criei uma simpatia? Obrigado, meu irmão, obrigado. Vamos, com muita humildade, trabalhar para poder desenvolver essa temática, dando contributo, né, junto com você, com outros tantos irmãos que faz aí nesse movimento espírita, consolando e esclarecendo toda a humanidade, né? E aí, como é que eu criei uma empatia pelas obras de Emmanuel? Eu comecei a trabalhar em 2018 à noite. Como lá tinha Wi-Fi, e aí eu digo, bem, como é que eu vou passar o tempo, né, como
como porteiro ocupar meu tempo à noite. E aí a gente começou a pesquisar, né, algumas palestras, e aí encontramos as palestras de Haroldo Dutra. E aí a gente foi analisando, fomos vendo a sua forma de interação, a forma de como ele trazia as temáticas de André Luiz. E isso a gente foi, né, nos adaptando, a gente foi nos aprofundando, nós fomos criando uma empatia, e a coisa se concretizou mesmo no ano passado. O ano passado eu tive a oportunidade, aí no início do ano, de conhecer o Uniluz, né? E do Uniluz eu tomei o conhecimento do NEP, Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que foi desenvolvido por Haroldo, né, pela FEB 2013, mas esse estudo mais aprofundado ele já existia há muito tempo em Minas Gerais com o nome Mildinho, né? E aí a gente começou a participar dos NEP, do NEP melhor. E o NEP que a gente participa aqui é o NEP do Uniluz. E aí a gente ficamos muito encantados com a temática. Alguns amigos mandaram para mim um material muito rico, né, de toda uma pesquisa metodológica que se deve ter acima do Evangelho, tá certo? E a gente tem um material vasto, né, imprimimos alguns. A pandemia para mim serviu para que eu pudesse me debruçar mais e fazer alguma reflexão, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai dizer na sua introdução que o Espiritismo é a chave para descortinar todos os artifícios que se encontram no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, daí a gente percebe o quanto o NEP é importante. Melhor, se nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro nepiano do mundo se chama Allan Kardec, porque ele teve um conhecimento vasto, estudou muito, principalmente se analisarmos como foi criado, como foi desenvolvido o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi desenvolvido à parte, mas isso aí fica para um outro momento, né? E aí a gente criou essa empatia, a gente começou a ler algumas obras, baixar bastante obra dele, e aí começamos a refletir acerca dos livros dele. E aí nos simpatizamos muito, né, por essa obra chamada Pensamento e Vida, onde nós iremos debruçarmos. São 30 temas, muito interessantes. E por último é o amor, né? Ele vai falar sobre o amor, que é fantástico. É lindo a menção que ele fala do amor. Mas enfim, todas as mensagens de Emmanuel, ela tem um fundo moral, né? Muitas pessoas criticam Emmanuel porque Emmanuel não é espírita, porque isso, naquilo, outro. Não importa o que o espírito é. O importante é que ele traga a sua mensagem um cunho edificante moral, porque ele se debruçou, ele participou, ele vivenciou, né, em outras roupagens, acima de tudo do Evangelho de Jesus. E aí, na noite de hoje, nós iremos falar da introdução que Emmanuel nos traz, ele nos apresenta, né, com o título Pensamento e Vida. E aí nós iremos iniciar com a seguinte reflexão de Emmanuel. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da terra, né? Os amigos espirituais procuraram ele e perguntaram se ele teria algum livro, se ele teria alguma obra que pudesse trazer para todos nós, agora em particular, um livro que pudesse dar a todos nós uma compreensão mais vasta, uma compreensão mais ampla da vida e principalmente a interligação de nós para com o mundo maior. E ele continua a dizer, algumas páginas que falassem ao Espírito, porque nós que somos espíritas ainda encontramos a dificuldade de entender o Espiritismo. Da mesma forma que tínhamos dificuldade de entender as mensagens de Jesus, nós hoje temos a dificuldade de entender o Espiritismo.
Porque na realidade o Espiritismo, ele veio resgatar as mensagens de Jesus, as mensagens imortais. Boa noite, minha querida irmã Michele, seja bem-vinda, querida. Que possamos em conjunto, em corações uníssonos, aprendermos com Emmanuel, né? E aqui estamos na introdução de Emmanuel com o título Pensamento e Vida, tá certo? E aí Emmanuel ele vai dizer um livro que falasse ao espírito, que falasse a uma reflexão para que a gente pudesse perceber a nossa importância como espírito aqui na Terra. E ele diz mais, dos problemas do espírito, porque nós encontramos muitas dificuldades em conseguir nos relacionarmos com o outro, nos relacionarmos com os problemas, nos relacionarmos com as situações adversas que nos apresenta. Bem-vindo, meu irmão Emmanuel, ou Manuel, Manu. E a gente encontra essas dificuldades. Olha, a gente ouvindo hoje quanto aumentou a quantidade de pessoas que procuraram o CVV, com grande índice de pessoas querendo se suicidar, né? Ou seja, a dificuldade que as pessoas estão tendo de como lidar com as adversidades, com as situações que a gente vê, percebe, analisa, porque não é para todo mundo não. E isso está no espírito. Se o espírito nos... Boa noite, minha irmã Roberta, seja bem-vinda, viu, querida? E aí, se o espírito ele não souber lidar com as adversidades da vida, como suportar as dores? Como suportar o isolamento social? Como suportar o convívio que no início era paixão, era amor e depois se tornou insuportável? Portanto, algo que pudesse falar para o espírito, que ele pudesse atender às ânsias, às dificuldades. E ele continua, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos oriente a rota. Algo que pudesse nos nortear, algo que pudesse ser ativo na nossa existência, algo que pudesse fazer com que eu pudesse sair das circunstâncias, das dores, das angústias, para a sublimação do espírito. E a gente percebe que só na crise é que nós avançamos, por incrível que pareça. Se nós observarmos o roteiro de muitos espíritos que atingiram a sua evolução, que ganjaram, né, na labuta, no trabalho, do amor, da edificação, podemos ver Zaqueu, podemos ver Saulo para Paulo, podemos ver também quem? A mulher adúltera, podemos ver Pedro, podemos ver inúmeros espíritos que na sua crise eles conseguiram se superar e se superando, e pegaram na charrua e continuaram a seguir adiante. Portanto, enquanto nós, criaturas humanas, estivermos no acomodismo de não procurarmos realizarmos o trabalho do Cristo, ainda nós estamos à mercê ao sofrimento. Não que o sofrimento ele venha fazer com que a gente... Primeiro, nós não nascemos para sofrer. Nascemos para evoluir. A proposta da reencarnação é a evolução do espírito. Sem a evolução, não chegaremos até lá. Não alcançaremos a evolução. E aí ele vai dizer mais o seguinte: e lembrarmos-nos, por isso, da singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Portanto, ele traz aqui uma outra reflexão, uma mensagem simples, singela, uma cartilha orientadora, né, que pudesse favorecer a todos nós em trânsito aqui na Terra, da qual viemos do berço da reencarnação, para a utilização em nossas escolas, na nossa vivência aqui na Terra, e para a nossa regeneração, para o nosso melhoramento entre a morte e o renascimento.
Ou seja, viver, morrer, renascer, quantas vezes for necessária para atingirmos a salvação. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de estar aqui? Qual é a proposta de eu estar em qualquer templo religioso? Será de ser mais um no banco? Será que é de ser mais uma diante de tantas outras que se encontram aí? Emmanuel nos traz essa reflexão. E qual é o legado que eu vou deixar quando desencarnar? Qual é o legado que eu vou deixar para aqueles que ficarão? Para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas de sociedade, para os meus amigos do clã social, do clã religioso. Qual o nosso legado? É isso que ele vai nos trazer. E aí, é claro, nós devemos deixar a terra melhor do que quando nós chegamos, para que quando tivermos a oportunidade de retornar, encontremos ela melhor também. E assim é a evolução. Assim tem que ser o pensamento e o desejo de melhoramento do progresso e, acima de tudo, na nossa vivência diária, na nossa vida. Emmanuel vai continuar dizendo: anotações humildes que reportam do cérebro como flores que rebentam do solo. Olha só. Anotações humildes que reportam do cérebro, que nos leve a refletir, que nos leve a pensar, que nos leve a... Eu sempre digo, o Espiritismo é matemática pura. É uma matemática porque ele nos convida à racionalidade. É tudo uma lógica, não tem como eu viver o Espiritismo sem racionalizar. O Espiritismo nos convida a uma reflexão constante e diária. E olha o exemplo que ele traz: anotações humildes que reportam do cérebro. E aí ele vai dizer, como flores que rebentam o solo. Ou seja, a gente prepara a terra, coloca a semente lá, e o que é que vai acontecer depois? Ela vai surgir do solo. E é isso que ele vai trazer para nós. É preciso que essa mensagem edificante ela possa chegar ao nosso pensamento, chegar à nossa racionalidade, chegar aos nossos sentimentos e, acima de tudo, para que daí diante possamos colocar em prática. Ser uma vivência constante do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Porque não tem como evoluir sem dar exemplo, sem beber da fonte do Evangelho de Jesus. E ele vai dizer mais ainda. Vamos ver aqui o que é que meus queridos irmãos estão dizendo aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Roberta vai dizer, lhe ouvir acalma minha alma. Ô minha irmã, é Jesus na nossa vida, viu? Muito obrigado pelas boas vibrações. A Michele, a responsabilidade é individual e o alcance é geral. É verdade. A evolução requer de nós uma responsabilidade imensa, né? Para que nós possamos cada vez mais auxiliar o próximo, ajudar o próximo, para que ele possa também evoluir. E está ao alcance de todo mundo, basta a gente querer, né? E aí, Adriano ele vai dizer o seguinte: grande amigo, Momento Espírita, tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo, rapaz. Quanto tempo, hein? Michel vai dizer, para que possamos viver no mundo que queremos, precisamos estar atento aos mínimos detalhes de nossas condutas. É verdade, é verdade. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer no livro, principalmente Perturbações Espirituais, quantas almas em sofrimento, ao chegar na casa espírita, se decepcionam com os trabalhadores. Com os trabalhadores, com as lideranças. Por quê? Ver naquele outro
uma má conduta, né? E aí, é claro, as pessoas têm que entender de que quem está no centro espírita, principalmente como liderança, como trabalhador, não está com a couraça ainda da sua evolução. Está se trabalhando. Está se trabalhando. Mas, acima de tudo, é preciso um esforço inaudito para colocar em prática, para que as pessoas, quando adentro, percebam que o Espiritismo, que é essa reforma moral, proporciona a todos nós. Mas se nós não entendermos dessa forma, se torna difícil a vivência cristã e, acima de tudo, fazer com que as outras pessoas percebam de que não é o Espiritismo que vai fazer com que ela se torne uma criatura ou que vá curar as dores dela, mas é ela própria, estudando, analisando, refletindo com mudança de hábitos e de atitude. Vamos ver mais. Rita Veiga, bem-vinda, minha amiga. Quanto tempo? Somos convocados pela doutrina espírita a refletir sobre o Evangelho de Jesus. É verdade, meu irmão. É verdade. Se nós não sentirmos o Evangelho de Jesus, se torna impossível cooperar com Jesus. Portanto, o Evangelho, ele possibilita essa compreensão da vivência cristã, da vivência do Evangelho de Jesus. E aí a gente vai buscar Paulo de Tarso, quando no seu iniciado do seu apostolado, ele vai dizer: o mal que eu gostaria de deixar de fazer, eu não consigo. Mas o bem que eu gostaria de fazer, esse também não consigo. Por quê? Ele percebeu que a sua natureza íntima ainda estava arraigada ao tradicionalismo do farisaísmo, da lei mosaica, e que para ele pudesse trabalhar e deixar esses costumes do passado, era um trabalho inaudito, mas esse trabalho ele só se faz com perseverança. E aí contrito com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Sem isso, se torna impossível a vivência dos ensinamentos de Jesus. E aí a nossa irmã Roberta bota aqui: acontece na casa espírita, eu li e é incrível. É natural, né? É natural que tudo isso possa perpassar pela casa espírita, que é onde nós estamos convivendo. Emmanuel vai dizer mais: sem pertencerem, no fundo, ao jardim que o recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instalar a cor e a forma, a beleza e o perfume. É poético isso. É muito poético. Por quê? Deus, olha só, quem dá cor às flores? Como sentir o aroma, o perfume de uma flor? Será que alguém injeta lá algum produto químico, algum perfume, né, na semente, para quando ela possa crescer, ela possa exalar aquele perfume? Não, não. Portanto, tudo é natural, tudo é perfeito na mão do Criador. Tudo é perfeito na mão dele. Nada é imperfeito na mão dele, até a nossa criação. Deus nos criou com todos os atributos. A lei divina, ela está estabelecida nas nossas consciências, e encarnações a encarnações ela vai se despontando e se desenvolvendo. E desenvolvendo, nós estamos atingindo o quê? A evolução moral e espiritual. Portanto, Deus nos oferece caminhos, formas e maneiras de atingir esse objetivo. E não tem outro caminho para essa evolução, não tem outro caminho para essa evolução se não for a sociedade. Viver em sociedade faz com que possamos crescer cada vez mais, que nós possamos atingir a nossa evolução, o nosso crescimento acima de tudo.
Vamos ver o que, é que a nossa irmã Maria do Carmo colocou. Eu tenho esse livro, Roberta. Já dá um grande ensinamento. Aconteceu na casa espírita. É verdade. Quantos equívocos, né, a gente vê diante da casa espírita. Mas é natural, por quê? Porque somos espíritos de terceira ordem, espíritos que estão em evolução, espíritos que estão galgando, né, acima de tudo, essa percepção de compreensão, espírito que está pegando a chave para descortinar um novo mundo e mudar hábitos, maneiras, formas. Nós somos milenares, espíritos milenares, e trazemos do bojo espiritual os atavismos do passado, e que se torna muitas das vezes dificílimos deixarmos esses atavismos. Portanto, o processo é lento, mas ele não pode parar. Como diz ali, a mensagem de Emmanuel, ele tem que ser lenta e contínua. Boa noite, minha querida amiga irmã Marta Alves. Que prazer em recebê-la nesse estudo maravilhoso, viu? Estamos na introdução do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, e a partir da próximo sábado, iremos iniciar o primeiro capítulo. Estamos refletindo ainda acerca do porquê dessa obra para todos nós encarnados. Emmanuel vai continuar a dizer: eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao corpo do esforço humano, a nova cartilha simples. Simples. Olha lá, eis aqui o livro. Portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano. Ao campo do esforço humano. Kardec, no capítulo 17, no item 4 dos Bons Espíritos, ele vai dizer, já no final, se conhece o verdadeiro cristão, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Ou seja, na medida que o espiritismo vem até nós, ele abre o campo da concepção, do entendimento, se faz o esforço necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, né? Eu não canso, e aí eu peço aos amigos e irmãos, olha lá, como o Espiritismo ele tem a proposta de Jesus na sua reforma moral. E aí na Revista Espírita 1864, em fevereiro, tem lá, Espiritismo na cadeia. E aí isso denota as visitas que Kardec e alguns membros das casas espíritas naquela época já visitava como trabalho educativo e de promoção às pessoas. E aí uma dessas visitas foi uma penitenciária. E aí, é claro, eu acredito que os irmãos andavam com alguns números de livros, principalmente o Livro dos Espíritos, e aí entregou a um rapaz, a um detento, o Livro dos Espíritos. E aí ele pegou, por pegar, né? E aí, depois que os visitantes saíram, ele pegou aquela obra e ele começou a vasculhar despretensiosamente, sem pretensão de convenção, né? De seguir o Espiritismo, ler por ler, ocupar o seu espaço, ocupar seu tempo naquela ociosidade que se encontrava na penitenciária, na cadeia. E o que é que acontece? E aí ele começa a ler a primeira vez, ele começa a se interessar pela segunda vez, a terceira vez, ele percebe o quanto estava envolvido dentro da temática da reforma moral espírita. E aí, quando ele vai fazer um teste, eu quero ver se realmente isso é de verdade, se o espírito não morre. E aí ele começou a fazer, conta ele, né? Kardec, ele escreve uma carta a Kardec, Kardec vai redigir com algumas colocações, algumas correções de pronunciamento, e ele vai dizer a Kardec que ele vai fazer alguns experimentos de evocação. E ele pede ajuda aos espíritos
ao mentor espiritual dele, essas coisas todas, e aí ele consegue obter uma comunicação. E obtendo essa comunicação, ele vai dizer, realmente, esse livro, o livro dos Espíritos, me ajudou a me tornar, de hoje em diante, uma nova pessoa. Olha lá. Portanto, é essa proposta que o Espiritismo faz. Não é de conversão, mas é de instrução. Instruir um homem. Porque o Espiritismo está longe de converter qualquer pessoa a se tornar espírita, não. Mas de tornar um homem de bem na sociedade. E ele se torna uma pessoa bem melhor, bem mais prático. Vamos ver aqui o que foi que a nossa irmã Micheline colocou. Se a lei de Deus, diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, se encontra na consciência, e logo o raciocínio nos pede explicações destas referências, se ela está escrita na consciência, não precisamos. É verdade, mas nós ainda somos espíritas preguiçosos, por incrível que pareça. Nós temos preguiça de questionar, de perguntar, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue a refletir, a procurar entender, a procurar superar e a vencer todos os obstáculos. Roberta coloca mais aqui. Que ninguém nos fale sobre ela, se já a temos. É verdade, Roberta, é verdade. Mas ainda precisamos, né? Essa lei divina, ela está adormecida na nossa consciência. É preciso, cada vez mais, quando nós nos debruçamos dentro dos estudos de Kardec e dos livros subsidiários, possamos despertar mais. E despertar mais é ter mais responsabilidade com a vida, com as pessoas, com as nossas condutas, com os nossos atos, com o que nós pensamos, né, com o que nós fazemos, porque tudo reverbera nas pessoas encarnadas e reverbera no mundo dos espíritos. Mas a gente diz o mundo dos espíritos como se ele estivesse lá. Não, ele está ao nosso ao redor, nos vigiando, nos observando, né? Observa o que foi que o nosso irmão Paulo de Tarso vai dizer. Nós estamos arrodeados por várias nuvens de testemunho. E quem são essas nuvens? Os espíritos. Os espíritos que estão sempre a nos auxiliar, a nos ajudar, como também, dependendo da nossa condição, da nossa percepção de vida, a nos prejudicar. Kardec vai indagar os espíritos na questão 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas e eles vão dizer muito mais do que imaginais, de tão ordinário que vos dirige. Mas aí os espíritos não disse se eram os espíritos bons, se eram os espíritos maus. Mas aí não precisa, como disse a nossa irmã Micheline, se a lei de Deus está na nossa consciência e com os estudos de Allan Kardec, só depende de mim andar na vida corretamente, para que a gente não venha sofrer as sanções. Bem-vindo, meu irmão Emanuel Elvis. Bem-vindo, muita paz e muita luz, meu irmão, para você, sua família, sua mãe, viu? Um prazer ter você com a gente, conosco aqui. Jailson vai dizer, ainda precisamos que alguém desperte em nós a lei. Na 624 ele vai dizer, os espíritos, Kardec vai indagar, porque se a lei de Deus está na nossa consciência, como disse Micheline, é preciso que venha outros seres nos despertar. E eles vão dizer claramente, por conta da má vontade dos homens. E entre aspas, na minha linguagem, preguiça. Porque se nós sabemos o que é correto, por que burlar? Olha lá, você está na fila de um banco, né? Jailton ou Elvis está na fila de um banco, ou de uma casa lotérica. Atrás deles tem 10 pessoas. Ele já é o próximo, ou uma ou duas pessoas estão à frente dele. E o que é que acontece? Bem-vindo, meu irmão Cláudio, muita paz, muita luz. E aí o que é que acontece? Chega aí o Rinaldo
vejo o Elvis lá na fila, faltando 2 pessoas. Elvis, paga minha conta aqui, já está tudo contadinho, um dinheirinho, não precisa de nada, só pagar é R$ 10. Tá certo? Tá. Aí a minha consciência vai dizer o quê? Que eu estou agindo incorretamente. Eu não estou respeitando as outras 10 pessoas que estão na fila atrás do nosso irmão Elvis. Portanto, eu vou querendo dar, como o velho ditado popular nosso, brasileiro, aquele jeitinho. E aí, por isso que eu sabendo que isso é errado, mas mesmo assim eu não quero saber. E aí a gente usa de costume o jargão. Ah, se todo mundo faz, eu também faço. Mas você não é todo mundo, a gente sempre diz isso. Eu não vou me espelhar pelas pessoas. Nós temos que nos espelharmos naquele que é o guia e modelo de todos nós. É agirmos corretamente, principalmente com a nossa própria consciência. Porque se essa lei está estabelecida na minha consciência, por que eu vou burlar a lei? Por que eu vou fazer o errado? Não, eu tenho que fazer o correto. Eu tenho que fazer o certo. E aí, é por isso que essa lei, é preciso que espíritos mais adiantados do que a gente, do que todos nós, venham nos lembrar isso. E é essa condição que Emmanuel vai trazer para todos nós. Deixa eu ver aqui. O nosso irmão Elvis, né, está aqui conosco, participando. E Emmanuel vai dizer o seguinte, já na sua conclusão: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecemos-lo aos nossos irmãos de luta. Pensamento e vida. Há uma ligação. Há uma ligação. Eu penso, quando eu penso, eu ajo. Eu ajo. Há uma grande advertência de Jesus quando ele diz: por mais que o indivíduo ele não tenha um contato sexual com uma mulher, como ele casado ou era casada, mas o fato de não ter o contato, mas se eu desejá-la ou desejá-lo pelo pensamento, eu já estou o quê? Me equivocando perante a lei divina. Pensamento e vida. Quando eu penso, eu atraio. Se eu atraio, vou viver. Pensamento e vida. Pensamento é vida, como ele vai dizer aqui. É vida. Olha o que ele vai dizer mais. Temporariamente, irmão de luta, temporariamente internados na esfera física, porque mais cedo ou mais tarde retornaremos ao lar. Para informá-los ainda, uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida. Olha só, nós criamos o que desejamos. Observe, cada um está onde idealizou. E para que isso pudesse se concretizar, houve o que logo? Um pensamento. Um pensamento. Pensamento logo cria a vida que escolhemos. E Emmanuel vai dizer mais. Que procuramos, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos. Do desejo, daquilo que nós queremos. Até que nos identifiquemos, aí é quando nós atingimos já uma graduação mais consciente. Um dia, quando identifiquemos, vírgula, um dia, vírgula, o curso dos milênios de encarnações e encarnações, com as vírgulas, com a sabedoria infinita e com o infinitivo amor, vírgula, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel
Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1858. Olha só. Poeticamente, o Velho Testamento, ele traz, né, uma reflexão do Pentateuco de Moisés. E aí está dito lá, assim Deus fez o céu, a terra, o mar e assim vai. Qual foi a ideia, a projeção do quê? Da mente, do pensamento. Tudo deu origem à vontade. Como Deus queria que as coisas pudessem acontecer. Portanto, é claro, existem algumas circunstâncias que vai nos trazer algumas advertências. Quando nós desejamos algo melhor e que muitas das vezes aquilo que nós desejamos não acontece, nós nos frustramos. E nessas frustrações nos leva a andar por outros caminhos escusos, dificílimos de retorno. E aí há pessoas que encontram caminhos outros para percorrer. Por quê? Por conta do pensamento. Daquilo que ela deseja e almeja. Portanto, encontramos dificuldades enormes mais adiante. Mais adiante. Vamos ver aqui o que é que os nossos irmãos estão dizendo aqui para nós, nossas irmãs. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Micheline, ela vai dizer, Jesus foi o medianeiro máximo entre nós e Deus. Com certeza. Jesus, quando ele percebia que uma dificuldade estava próximo dele, chegando para o seu testemunho, ele se recolhia e pedia a Deus a orientação suficiente necessária para lidar com a situação e poder trazer lições morais para o povo da época, que serve para nós nos dias de hoje. Portanto, Jesus é o protótipo daquilo que Deus deseja que nós queremos, que nós possamos fazer. Deus quer que nós façamos o mesmo que Jesus fez. Por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém irá a Deus se não for por tudo aquilo que ele fez. Ele vai dizer, João, o seguinte, eu não falo e não vivencio as coisas de mim, mas sim a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele veio vivenciar o pensamento e a vida que Deus deseja que nós façamos. Melhor para todos nós. Vamos ver mais ainda. E aí, Micheline dá, nossos pensamentos e palavras são as maiores fontes de transmissão de energia. E é uma verdade. Porque tudo vem da onde? Do pensamento do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, né, meu tio, uma certa vez, ele na reunião de diretoria do Bom Samaritano, ele sempre dizia o seguinte, é bom pensar no que vai falar para não ficar pensando no que falou. Percebe? Quantas das vezes nós falamos algo e machucamos alguém. E agora, para nos retratar diante daquela pessoa? A charga não permite, que é o egoísmo. O orgulho não permite até ela dizer, meu irmão, minha irmã, me perdoe, me desculpe. Eu não estava no momento bem, foi um equívoco enorme no que eu falei. O pensamento é uma força criadora, de fato e de verdade, e tenho muitas experiências nessa vivência, nesse campo. Em vários aspectos da vida. Até nos momentos outros que eu vivenciei, momentos dificílimos, quando eu vivenciei a questão do álcool, né, do alcoolismo, das questões dessa droga lícita, né, até
as coisas boas também. Também. E aí, vamos ver mais aqui adiante. Marta, são verdadeiros alicerces em nossas vidas. É verdade, Marta. É verdade. Mais adiante, Ieda, minha querida, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Jailson vai dizer, somos reflexo daquilo que pensamos. De fato. Somos reflexo daquilo, né? E como ele vai dizer aqui, um dia nós nos identificaremos com o amor de Deus. Nos identificaremos com a sua misericórdia divina, né? Da mesma forma como nós falamos de Paulo, da dificuldade que ele tinha de vencer as suas más tendências, né? E de poder revertê-la no bem, no contínuo do trabalho, nos reflexos do pensamento e no desejo da evolução, do crescimento, ele vai dizer no final, combati o bom combate. Combater o bom combate não é combater a fulana, a cicrana e a beltrano, é combater a si mesmo, né? É combater as suas dificuldades morais que está intrínseca em si mesmo, em cada um de nós, né? E aí, olha só, imaginemos um dia todos nós expressar da mesma forma como Paulo expressou. Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que maravilha, que delícia, que maravilha. Já estamos quase próximo do nosso fim da nossa live. Micheline vai dizer, pois é a alma quem pensa, como diz o livro dos Espíritos na pergunta 89. É claro, o cérebro é uma massa cefálica. Ela só tem vida quando o espírito está com ela ligado. Quando o espírito se desliga dessa massa cefálica, morreu o cérebro. E aí fica o quê? A essência divina. E essa essência divina, como Michelino falou aí, referenciou na questão 89, é o espírito. E aí, como ela bem falou, distinguindo, é a alma encarnada, né? Somos nós que pensamos, nós espíritos. Nós, espíritos, é o que pensamos diante de tudo isso aí. Elvis vai dizer, o pensamento é o elemento poderoso que precisa ser exercitado com a responsabilidade da consciência interligada com a ética e a moral que tem no Cristo como referência. Perfeitamente. Por isso que o estudo do Espiritismo nos faculta entendimento. Nos leva a essa reflexão que vocês estão trazendo para a gente aí, né? Esse entendimento. É impossível vivenciar os ensinamentos de Jesus se não usarmos a razão. Se nós não usarmos o pensamento naquilo que nós devemos fazer de melhor em prol dos nossos semelhantes, em prol dos nossos amigos. É preciso, meus amigos, meus irmãos, como diz Emmanuel, pensamento e vida, né? Ele foi procurado, ele foi indagado se ele haveria algum livro, algo que falasse para o espírito aqui na Terra. Algo fácil, prático e simples, que pudesse cada um de nós, ao lermos, refletirmos e refletindo, colocarmos em prática uma vivência interligada, nós com Deus. O pensamento deve estar interligado com Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no mundo dos espíritos, como se fosse a tua vontade, né? Olha só, Jesus é o protótipo desse exemplo. Tudo Jesus buscou quem? O Pai. Elevando o pensamento. No seu último instante na crucificação,
ele ainda tem fôlego para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Percebe o quanto Jesus nos traz muitos exemplos. Quanto cada discípulo daquele traz uma personalidade intrínseca de todos nós. E que como cada um daquele contribuiu. E é isso que Deus espera de nós. Que o pensamento cristão possa imperar em cada um de nós, em favor, primeiramente, de nós, em segundo, da família, em terceiro, dos vizinhos, em quarto, da sociedade, reverberizando, multiplicando, porque nós estamos carentes, a sociedade está carente. Como estão carentes, como eles dizem lá, de um líder político, nós estamos carentes de pessoas que dê exemplo. Mas que sejamos nós esses exemplos. Que possamos nós incorporar o pensamento e na vida os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos ser o cooperador dele. Que sejamos os mediadores, que possamos, não precisa a gente esperar para atingir a angelitude, a pureza, para gozar as bem-aventuranças. Que possamos agora trabalhar isso, fazer o que for de melhor em favor das pessoas, independente do que elas foram, do que elas são, do que elas serão. O que importa é minorar, aliviar as dores da alma daqueles que se encontram sofrendo no mundo lá fora. Portanto, meus amigos, minhas irmãs em Cristo, estou muito grato em poder compartilhar esse momento festivo, simbolicamente, espiritualmente falando. Muito obrigado, de coração, pela presença, a disponibilidade de vocês deixarem os seus familiares, de vocês deixarem os seus afazeres, de vocês deixarem um pouquinho de lado o que tem tanta coisa para se fazer para participar conosco. Vocês não sabem quanto a contribuição do que vocês trouxeram para nós, né? Esse bate-papo, essa interação, só nos enriquece. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esse momento oportuno. E espero que as minhas singelas palavras, né, possa arregimentar, confortar, iluminar os vossos corações, trazendo paz, harmonia, conforto espiritual, que os bons espíritos amigos de luz possam incorporar em nós o desejo de fazer o que for de melhor, de poder trabalhar, educar cada vez mais os nossos pensamentos. E no próximo sábado nós iremos estudar o primeiro capítulo, que é o espelho da vida. Muito interessante essa colocação. Olha o que ele vai iniciar só para deixar o quanto vai ser bom e gratificante. Conto com as vossas presenças, com as vossas colaborações de reflexão. Quem tiver o livro, ou pode baixar em PDF, pode também refletir, analisar e fazer essa interação que é enriquecedor, que faz a gente crescer, evoluir cada vez mais. Olha o que ele vai dizer: a mente é o espelho da vida em toda parte. Como isso é profundo. Como isso é profundo. Chega a dar medo. Chega a dar medo porque nós ainda não conseguimos educar os nossos pensamentos, a nossa mente. Mas que faz necessário. Que possamos dar o primeiro passo, que possamos dar primeira,
oportunidade a nós mesmos de nos educarmos, de ser cooperador, de auxiliar os espíritos que desejam que almas nobres, que almas amigas, que corações generosos estejam disponíveis para que Ele possa tocar no corações de todos nós e possamos fazer a obra do Cristo, a obra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu quero e gostaria de encerrar com uma prece de agradecimento a Deus Jesus e a todos vocês. Mestre divino amado, humildemente, Senhor, só temos a te agradecer. Quero te agradecer por tudo em nossas vidas. Agradecer, Mestre, em favor desses corações generosos que compartilharam comigo esse momento ímpar desse livro. Nos dás força, coragem, perseverança e determinação, Senhor, para que nós possamos nos reeducarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos hábitos e poder cada vez mais dar possibilidade para que os teus mensageiros encontrem em nós campos favoráveis para poder auxiliar a toda a humanidade que aqui se encontra. Que esse estudo, Mestre, da qual iniciará na próxima segunda a primeira lição, até a 30ª lição, possamos enriquecermos cada vez mais, com simplicidade e humildade de coração. Que tuas bênçãos divinas recaiam sobre todos nós e que nós tenhamos uma noite, um final de semana e uma semana vidoura de muita luz, paz, tranquilidade e serenidade, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, pela colaboração, pelo apoio, por vocês fazer parte, né, desse momento ímpar na minha vida, né, onde para mim vai ser de grande valia. Eu vou tentar extrair o máximo de tudo o que Emmanuel está trazendo para nós e, acima de tudo, estreitar e colocar em prática. Muita luz, muita paz e muito amor. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Até próximo sábado, às 22 horas, com o mesmo estudo do livro Pensamento e Vida, com a primeira lição, O Espelho da Vida. Obrigado e muita paz.